Meu garfo parou no meio do caminho. Do outro lado da mesa de jantar, minha mãe, Helena, ergueu sua taça de um vinho tinto importado e caro, tomando um gole deliberadamente lento. Ela colocou a taça de volta sobre a mesa com um estalo seco que cortou o murmúrio baixo da conversa. Letícia, ela disse, com uma voz que era o próprio retrato de uma calma perturbadora. Está na hora de você parar de ser tão dependente desta família. O ambiente inteiro ficou imóvel. O tilintar suave de garfos e facas contra os pratos parou abruptamente. Deixei meus olhos percorrerem a mesa. Olhei para o meu pai, Ricardo. Ele estudava o próprio prato com intensidade, evitando ativamente o meu olhar. Olhei para o meu irmão mais velho, Lucas, e depois para o meu irmão mais novo, Leonardo. Nenhuma única palavra veio de nenhum deles. Uma sensação gélida floresceu no meu peito, mas não era tristeza. Era choque puro e absoluto. Minha mãe acreditava honestamente que eu era um fardo para eles. Ela achava que eu era a pessoa que não conseguia se virar sozinha. Ela não tinha a menor ideia da realidade. Meus olhos caíram para o pernil assado e suculento que eu mesma tinha pago. Minha mente disparou para os boletos da faculdade do Leonardo que eu tinha acabado de quitar. Lembrei das faturas do cartão de crédito do Lucas que eu paguei discretamente para ele não se afundar em juros. Eles me viam como a frágil. Eles estavam prestes a aprender a verdade. Eles não faziam ideia do quanto todos eles dependiam de mim. Mas antes de entrarmos nos detalhes dessa confusão, me faça um favor e deixe o seu gostei. Se inscreva no canal e me conte nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu apenas encarei minha mãe. As palavras dela pairavam no ar como um cheiro desagradável. Pare de ser tão dependente da família. Debaixo da mesa, minhas mãos começaram a tremer. Fechei-as em punhos apertados no meu colo, escondendo-as da vista de todos. Respirei fundo, tentando desacelerar o martelar frenético no meu peito. Parecia que um beija-flor estava preso contra as minhas costelas. Desviei o olhar dela e observei a sala. Para qualquer pessoa de fora espiando pela janela, devíamos parecer um comercial de margarina. O epítome do sonho de classe média. A sala de jantar era aconchegante, cheia do aroma de temperos frescos e carne assada. A louça boa, o conjunto com as bordas douradas delicadas, estava posta sobre uma toalha de renda impecável. Nossas taças de cristal brilhavam sob a luz do lustre. Na lareira, atrás da cadeira do meu pai, o fogo estalava alegremente, já que era uma noite fria de inverno na serra. Era idílico, era uma imagem perfeita, e era tudo uma farsa. Olhei para o pernil no centro da mesa. Era enorme. Um dourado lindo, assado com perfeição. Eu tinha comprado aquele pernil. Mandei o dinheiro do mercado para minha mãe por Pix há 3 dias, depois que ela mencionou que a pensão do meu pai ia atrasar de novo. Olhei para o vinho na taça de Helena. Era um rótulo de primeira linha. Nada barato. Eu comprei aquilo também. Trouxe 3 garrafas quando cheguei, porque sabia o quanto ela gostava. Olhei para o terno que meu irmão Lucas estava usando. Um cinza chumbo impecável, bem cortado. Fazia com que ele parecesse distinto. Fazia parecer que ele tinha a vida em ordem. Ele não tinha. Eu paguei por aquele terno 6 meses atrás para que ele tivesse algo decente para as entrevistas de emprego. Eu também quitei a dívida enorme que ele acumulou no cheque especial no mês passado para que o nome dele não fosse para o Serasa, enquanto ele tentava financiar um apartamento. Para onde quer que meus olhos pousassem, eu via o meu dinheiro. Via a pintura nova nas paredes. Fui eu quem pagou o pintor. Ouvi o zumbido baixo do novo aquecedor no canto da sala. Eu fiz o depósito no inverno passado, quando eles me ligaram, batendo os dentes de frio, para dizer que o antigo tinha finalmente entregado os pontos. Eu era o próprio alicerce sobre o qual aquela casa se sustentava. Eu era a estrutura que segurava o telhado. No entanto, eles estavam me tratando como uma hóspede indesejada que já tinha passado do tempo de ir embora. Mamãe pegou o garfo novamente.
Ela se comportava como se não tivesse acabado de detonar uma granada na mesa de jantar. Espetou um pedaço de cenoura e levou aos lábios, mastigando com uma lentidão metódica. Este tempero está simplesmente divino, comentou para ninguém em particular. Ricardo, você pode me passar a cesta de pães? Meu pai, Ricardo, entrou em ação imediatamente. Ele pegou a cesta de pãezinhos e passou para ela, com o olhar fixo no pão. Meu pai sempre foi um homem silencioso. Quando eu era criança, confundi o silêncio dele com paz. Achei que ele era o centro calmo da nossa família. À medida que envelheci, percebi a verdade. Ele não era pacífico. Ele era um derrotado. Ele tinha jogado a toalha anos atrás. Em nossa casa, Helena era a general e o resto de nós éramos apenas soldados rasos. E soldados rasos fazem o que lhes é mandado. Se mamãe estava feliz, a casa era um refúgio. Se mamãe estava chateada, a casa se tornava uma zona de guerra. Então papai mantinha a cabeça baixa. Ele se refugiava em sua oficina. Ele se desligava na frente da televisão. Ele concordava cegamente com cada palavra que ela dizia. Ele jogava os próprios filhos debaixo do ônibus para manter a esposa aplacada. Olhei para ele, implorando silenciosamente. Pai, diga alguma coisa. Conte a ela tudo anil que eu faço. Diga a ela quem cobriu os custos dos seus remédios no mês passado. Ele pegou um pãozinho da cesta para si e começou a passar manteiga. Ele não olhava para mim. Uma dor aguda e retorcida atravessou meu estômago. Não tinha nada a ver com a comida. Era a picada da traição. Meu olhar então se voltou para meus irmãos. Lucas estava sentado à minha esquerda. 33 anos, 2 anos mais velho que eu, o filho de ouro. Ele era o primogênito e, aos olhos de nossa mãe, Lucas era incapaz de errar. Se ele falhava, a culpa era de outra pessoa. Se perdia um emprego, o chefe era irracional. Se estava sem dinheiro, a culpa era da economia. Ele estava cortando o pernil com força excessiva agora. Ele sentia meus olhos sobre ele, mas se recusava a levantar a cabeça. Lucas sabia a verdade mais do que ninguém. Ele sabia dos empréstimos que eu tinha feito, que na verdade eram apenas presentes. Ele sabia do dinheiro que eu afundei em sua série de ideias de startups fracassadas. Investimentos para os quais eu nunca esperei reembolso. Ele dava um bom show como o irmão mais velho bem-sucedido. Em público, ele batia nas minhas costas e dizia que a Letícia estava se saindo muito bem. Mas no particular, eu recebia mensagens tarde da noite. Ei, Letícia, estou meio apertado para a parcela do financiamento. Pode me cobrir? E eu sempre cobria. Eu sempre o salvava. Depois havia o Leonardo, meu irmão caçula, 26 anos. Ele estava sentado à minha frente, largado na cadeira, usando um suéter de marca que eu tinha comprado para o seu aniversário. Léo era o bebê da família. Ele era charmoso e aprendeu cedo como dar um sorriso para conseguir o que queria. Ele estava no meio de um mestrado que eu estava subsidiando pesadamente, porque, como mamãe dizia, temos que apoiar os sonhos dele, Letícia. Você sabe como é difícil para os jovens que estão começando. Então eu pagava. Eu pagava os livros dele. Eu pagava o plano de alimentação do campus. Olhei para todos eles, comendo, bebendo, desfrutando do calor e do conforto de uma vida que eu proporcionava. E uma compreensão aterrorizante tomou conta de mim. Eles não me viam como uma pessoa. Eles não viam a Letícia, a filha, a irmã, a mulher que trabalhava 60 horas por semana para garantir que todos estivessem seguros. Eles viam um caixa eletrônico ambulante, mas era ainda pior do que isso. Você fica grato por um caixa eletrônico quando ele libera dinheiro. Você fica feliz por ele estar lá. Eles não estavam felizes por eu estar lá. Eles me ressentiam. Eles odiavam o fato de que eu tinha os meios para resolver os problemas deles. Eles odiavam precisar de mim. E para lidar com esse auto-ódio, eles distorciam a realidade. Em suas mentes, eu tinha me tornado o problema. Na versão deles da história, eu era a carente.
Eu era a pessoa que se agarrava desesperadamente à família. Aceitar minha ajuda fazia com que se sentissem pequenos. Então, para se sentirem grandes novamente, eles tinham que me diminuir. Mãe, eu disse, minha voz soou estranha aos meus próprios ouvidos, mal passando de um sussurro. Do que você está falando? Eu precisava ouvir de novo. Eu precisava ter certeza absoluta. Mamãe soltou um suspiro longo e teatral. Ela largou o garfo com um barulho metálico e me olhou com uma expressão de pena fria e dura. Ah, Letícia, ela disse, não vamos fazer cena. É um jantar de família. Eu não estou fazendo cena, respondi. Você acabou de me dizer para parar de depender da família. Eu só quero entender o que você quer dizer com isso. É só que... Ela acenou com a mão de forma desdenhosa no ar. Você está sempre aqui. Está sempre tão envolvida em nossas vidas. Você precisa aprender a andar com as próprias pernas. Senti como se tivesse levado um golpe físico. Andar com as próprias pernas? Eu andava com as minhas próprias pernas desde os 18 anos. Saí para a faculdade com uma bolsa de estudos. Conciliei 3 empregos para não ter que pedir um único centavo a eles. Construí minha carreira do zero. Comprei meu próprio apartamento. Construí minha própria vida. Eram eles que estavam se apoiando em mim. Eu pago o IPTU desta casa, eu disse, lutando para manter a voz firme. Eu paguei pelo novo aquecedor. Mamãe revirou os olhos e olhou para o Lucas. Está vendo? Ela disse para ele. É disso que eu estou falando. Ela sempre joga as coisas na nossa cara. É tão deselegante. Lucas assentiu em concordância e tomou um gole de vinho. É um pouco demais, Letícia. Ele interveio. Eu me virei para encará-lo. Um pouco demais? Lucas, eu paguei a prestação do seu carro no mês passado. Estamos apenas tentando ter um jantar agradável, Lucas disse com a voz ríspida. Por que você sempre tem que trazer à tona o assunto dinheiro? É de baixo nível? É de baixo nível falar sobre isso, eu disse, minha voz começando a subir, mas não é de baixo nível aceitar. Baixe o tom de voz. Foi meu pai. Ele finalmente falou. Mas não foi para me defender. Foi para me silenciar. O Ricardo tem razão, mamãe disse. Este é exatamente o problema, Letícia. Você é emocional demais. É apegada demais. Você parece pensar que, porque ajuda um pouco aqui e ali, tem algum tipo de posse sobre nós. Isso não é saudável. Ela ergueu a taça de vinho. Nós apenas achamos que é hora de você crescer, ela disse. Achamos que você precisa encontrar certa distância, aprender a ter independência. A sala começou a girar. Independência. A palavra ecoava na minha mente. Eles estavam projetando tudo em mim. Cada uma de suas inseguranças, cada fracasso que sentiam. Eles estavam empilhando tudo nos meus ombros. Eu era o bode expiatório deles. Eu era o receptáculo para toda a vergonha deles. Se eles pudessem se convencer de que eu era a fraca, então não teriam que encarar a verdade de que estavam todos vivendo da minha renda. Meus olhos se desviaram para as decorações no canto da sala. Havia fotos antigas de quando éramos crianças. Eu costumava amar essas lembranças. Eu costumava amar voltar para casa. Eu realmente acreditava que este era o meu porto seguro. Percebi agora que isso não era um lar. Era um cenário de teatro e eu tinha esquecido o meu papel. Eu deveria pagar as contas silenciosamente, sorrir e fingir que não existia até a próxima vez que precisassem de algo. Mas hoje eu tinha falado fora de hora. Hoje eu tinha perguntado o porquê. E porque eu ousei perguntar o porquê, toda a fachada frágil estava começando a rachar. Olhei para o meu prato. Eu não tinha dado uma única garfada. O molho estava começando a coalhar. Parecia frio, nada apetitoso. Eu só estou dizendo, mamãe continuou, sua voz leve e alegre novamente, agora que ela tinha me colocado de volta no meu lugar. Seria bom para você cortar o cordão umbilical. Cortar o cordão. Ela sorriu para mim. Não era o sorriso de uma mãe, era o sorriso de um predador. Nós nos preocupamos com você, querida.
ela mentiu. A mentira era tão audaciosa, tão colossal, que parecia preencher a sala e sugar todo o ar. Eu não conseguia respirar. Fiquei ali sentada, congelada em sua sala de jantar perfeita, cercada por minha família perfeita, e percebi que estava total e completamente sozinha. O silêncio se estendeu. Não era um silêncio calmo. Era um silêncio pesado e opressor que pressionava meus ombros. Eu esperei. Esperei que alguém quebrasse o gelo. Esperei que um deles fizesse uma piada, que o Léo risse e dissesse: "Pegamos você, Letícia." Esperei que o papai dissesse: "Helena, isso não está certo." Mas o silêncio permaneceu, espesso e ininterrupto. O único som era o raspado dos garfos contra a porcelana, raspando, tilintando, mastigando. Eles simplesmente voltaram para a refeição. Agiram como se a discussão tivesse terminado, como se tivessem lidado com sucesso com um problema. E o problema era eu. Olhei para o Lucas novamente. Eu precisava desesperadamente que ele encontrasse o meu olhar. Tínhamos compartilhado o quarto até os 10 anos. Costumávamos construir cabanas de lençóis e cadeiras. Quando ele teve o coração partido pela primeira vez no ensino médio, fui eu quem ficou acordada com ele a noite toda, ouvindo músicas tristes. "Lucas", eu disse, com a voz suave. Ele não olhou para cima. Estava ocupado espetando um pedaço de batata. "Lucas", eu disse novamente, um pouco mais alto desta vez. Ele soltou um suspiro exasperado. Finalmente, ele virou a cabeça. Seus olhos estavam frios. Não havia traço de afeição fraternal neles, apenas irritação. "O que foi, Letícia?" Ele disparou. "Deixa isso pra lá. Você concorda com ela?" Eu perguntei. "Você acha que eu dependo de vocês?" Lucas limpou a boca com um guardanapo de linho. Ele olhou para a mamãe, depois de volta para mim. Eu conseguia ver as engrenagens girando na cabeça dele. Ele estava fazendo um cálculo rápido, descobrindo de qual lado o interesse dele pesava mais. "Talvez seja para o melhor", ele murmurou. "Para o melhor?", repeti com a voz oca. "É", ele disse com um dar de ombros. "Você é meio intensa, Letícia. Você chega aqui com essa atitude de cidade grande e todas essas expectativas. Isso coloca muita pressão em todo mundo. Talvez a mamãe tenha razão. Talvez você precise mesmo dar um passo atrás." Uma lágrima ameaçou se formar no canto do meu olho. Eu a espantei ferozmente. Eu não ia chorar. Não aqui, não na frente deles. "Eu coloco pressão em você?", perguntei. "Pagando as suas dívidas? Está vendo?" Lucas jogou as mãos para o ar. "Lá vai você de novo, jogando isso na minha cara. É exatamente disso que estamos falando. Você usa o seu dinheiro para nos controlar. É manipulador." Minha boca se abriu. Eu dava tudo livremente. Nunca cobrei juros. Nunca estabeleci um cronograma de pagamento. Tudo o que eu sempre quis era que eles ficassem bem. E agora, minha generosidade estava sendo distorcida e usada como arma contra mim, rotulada como manipulação. Virei-me para o Leonardo, meu irmão caçula, aquele que eu costumava defender dos valentões no parquinho. Aquele para quem eu comprava sorvete sempre que ele ralava o joelho. "Léo", perguntei, "e você?" Léo levantou os olhos do prato. Um sorriso sarcástico brincando em seus lábios. Era uma expressão arrogante e prepotente. "Honestamente, Letícia", ele disse, "se você está com tanta dificuldade assim, pode simplesmente falar." Meu queixo se contraiu. "Dificuldade?" "É", ele disse, tomando um gole de vinho. "O meu vinho. Se você não consegue colocar sua própria vida em ordem, não desconte na gente. Nós estamos indo muito bem. Não precisamos do seu drama." Ele deu uma risadinha, como se tivesse acabado de fazer um comentário inteligente. Mamãe sorriu, olhando para o Léo com uma expressão de puro orgulho. "Exatamente", ela disse. "Viu, Letícia? Todo mundo sente isso." Ela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos meus. "Você depende demais de nós, querida", ela disse novamente. Ela disse isso com tanta convicção, como se fosse um fato inegável gravado em pedra. "Nós somos uma família", ela declarou.
Nós nos apoiamos emocionalmente. Mas você ocupa muito espaço. É exaustivo. Olhei ao redor da mesa uma última vez. Lucas estava assentindo em concordância. Léo ainda estava sorrindo com sarcasmo. Papai estava olhando para a toalha de mesa, traçando distraidamente o padrão da renda com o dedo. Nenhum deles objetou. Nenhum deles disse: "Espera aí. A Letícia faz tudo por nós." Nenhum deles disse: "Nós amamos a Letícia." O silêncio deles dizia tudo. Todos concordavam. Eu não pertencia àquele lugar. Eu não era realmente um membro daquela família. Eu era um recurso. E agora que se sentiam estáveis, agora que tinham tirado o suficiente de mim, estavam me descartando. Eles queriam todos os benefícios da minha renda sem a conveniência da minha presença. Eles me queriam fora de cena. Um sentimento estranho tomou conta de mim. O choque tinha passado. A mágoa tinha ido embora. Foi substituída por outra coisa: clareza. Era como se um nevoeiro espesso tivesse se dissipado de repente. Por anos, eu estive tropeçando naquela neblina, tentando desesperadamente encontrar meu caminho para o coração deles. Achei que se eu pagasse apenas mais uma conta, se resolvesse apenas mais uma crise, se aparecesse apenas mais uma vez com um sorriso, eles finalmente me amariam da maneira que amavam uns aos outros. Mas a neblina tinha acabado agora. E eu conseguia ver a verdade. Não havia amor ali para ser encontrado. Eu não tinha sido expulsa da família. Eu nunca tinha feito parte dela para começo de conversa. Eu era a estranha. Eu era a ajudante. Olhei para as minhas mãos. Elas estavam firmes agora. O tremor tinha parado. Vi o reflexo da sala no vidro escuro da janela atrás deles. Vi a mim mesma sentada ali. Eu parecia pequena, mas senti algo crescendo dentro de mim. Uma determinação dura e fria. Eu não estava mais com raiva. A raiva exige que você se importe. E naquele momento, sentada àquela mesa, senti minha capacidade de me importar com eles simplesmente evaporar. Foi como se um interruptor tivesse sido desligado. Toda a preocupação que eu carregava por eles sumiu. Todo o estresse sobre a carreira do Lucas sumiu. Toda a ansiedade sobre as despesas médicas da mamãe sumiu. Todo o planejamento cuidadoso para o futuro do Léo sumiu. Eles queriam que eu parasse de depender deles. Tudo bem. Empurrei minha cadeira para trás. Os pés fizeram um barulho alto e arrastado no piso de madeira. Foi um som estridente. Todos pararam de comer e olharam para mim. Eu me levantei. Não me preocupei em alisar o vestido. Não peguei minha bolsa. Apenas fiquei ali, olhando para eles. Eles pareciam completos estranhos. "Onde você vai?" Mamãe perguntou, com a voz ríspida. Ela não gostou que eu estivesse me movendo sem a permissão dela. Nem comemos a sobremesa ainda. "Estou indo embora", eu disse. "Não seja tão dramática", Lucas disse. "Sente-se." "Não", eu respondi. "Letícia", papai disse. Ele finalmente olhou para cima. Um lampejo de preocupação nos olhos agora. "Apenas sente-se. Termine seu jantar." "Eu terminei", eu disse. Olhei para a comida no meu prato. Parecia um objeto de cena. "Você está fugindo", Léo debochou. Típico da Letícia. "Eu não estou fugindo", disse calmamente. "Estou fazendo exatamente o que vocês me pediram para fazer." "O quê?" Mamãe perguntou. "Estou parando", eu disse. "Estou parando com tudo." "Ah, pelo amor de Deus! Pare de falar por enigmas", mamãe disparou. "Você está estragando o jantar." "Você tem razão", eu disse. "Eu realmente dependo demais de vocês. Eu dependo que vocês sejam uma família. Eu dependo que me tratem com um nível básico de respeito. Eu dependo que vocês me amem." Fiz uma pausa. A sala estava em um silêncio mortal. "Eu não cometerei esse erro novamente", eu disse. Virei-me e caminhei até o cabideiro na entrada. Minhas mãos estavam firmes enquanto vestia meu casaco de lã. Enrolei meu cachecol no pescoço. Calcei minhas luvas. Eu conseguia ouvi-los sussurrando na sala de jantar. "Ela só está tendo um ataque", Lucas sussurrou. "Deixe ela ir", mamãe disse. "Ela vai voltar amanhã, implorando perdão. Ela sempre volta."
Ela sempre volta, Léo ecoou. Ouvi cada palavra. Eles tinham tanta certeza sobre mim. Tinham tanta certeza de que eu era fraca. Tinham tanta certeza de que eu estava desesperada pela aprovação deles. Eles estavam errados. Peguei minha bolsa, caminhei até a porta da frente, coloquei a mão na maçaneta de latão fria. Olhei de relance para o arco da sala de jantar. Ninguém tinha vindo atrás de mim. Ninguém me seguiu. Eles ainda estavam sentados à mesa comendo o pernil que eu comprei, bebendo o vinho que eu comprei, na casa que eu estava ajudando a manter. Adeus, sussurrei. Abri a porta. O ar frio da noite atingiu meu rosto. Parecia cortante e limpo. Parecia real. Dei um passo para fora, para a varanda, e fechei a porta atrás de mim. O clique sólido da tranca foi o som mais satisfatório que eu já tinha ouvido. Caminhei até o meu carro. Começava a cair, ameaçava cair uma garoa fina e gelada. Entrei no banco do motorista e liguei o motor. Não olhei para trás, para a casa. Não olhei para as janelas quentes e iluminadas. Casa, eu disse em voz alta para o carro vazio. Engatei a marcha e fui embora. Eu os estava deixando para trás. Mas mais importante, eu estava deixando para trás a versão de mim mesma que precisava deles. Aquela Letícia ainda estava sentada à mesa deles, implorando por migalhas de afeto. A nova Letícia estava dirigindo pela estrada e ela tinha cansado de pagar o preço da entrada para um clube que nunca a quis. O apagamento estava completo agora. Eles tinham me apagado da família deles. O que não tinham percebido era que, ao fazer isso, tinham acabado de apagar sua própria rede de segurança. Eles queriam independência. Estavam prestes a conseguir exatamente o que desejaram. O caminho de volta para casa geralmente levava 40 minutos. Naquela noite, pareceram 5. Meu telefone estava no banco do passageiro. Começou a vibrar antes mesmo de eu chegar à rodovia. A tela acendeu. Mamãe chamando. Não olhei. Não silenciei. Apenas deixei vibrar. Ele vibrava contra o couro, um zumbido minúsculo e irritado no carro silencioso. Então parou. 2 minutos depois, vibrou novamente. Lucas chamando. Depois, o som de uma mensagem de texto. Depois outra. Mantive meus olhos na estrada. A chuva estava ficando mais forte agora. Os limpadores de para-brisa batiam de um lado para o outro em um ritmo hipnótico. Dentro do carro, o aquecedor soprava ar quente. Eu me sentia estranha. Fiquei esperando as lágrimas começarem. Fiquei esperando o colapso. O momento em que eu teria que parar no acostamento e simplesmente soluçar sobre o volante. É isso que as pessoas fazem nos filmes quando a família se volta contra elas. Mas as lágrimas nunca vieram. Em vez disso, meu peito parecia leve. Parecia vazio, mas de um jeito bom. Como se uma mochila pesada tivesse finalmente sido retirada dos meus ombros após uma caminhada longa e exaustiva. Pensei no que mamãe tinha dito. Pare de ser tão dependente da família. Repassei a frase na minha mente, dissecando-a. Por que ela diria aquilo? Porque ela precisava acreditar nisso. Se ela admitisse que eu era a forte, teria que admitir que ela era a fraca. Se reconhecesse que eu pagava por tudo, perderia o poder dela. Então ela teve que reescrever a narrativa. Na história dela, eu era a filha pegajosa que precisava desesperadamente da validação deles. Desliguei o rádio, eu queria silêncio absoluto. Tive uma percepção enquanto entrava na rodovia. Eles não me odiavam. O ódio implicaria que tinham sentimentos fortes por mim. Eles eram simplesmente indiferentes a mim. Eu era uma utilidade, como a companhia de luz. Você não ama a companhia de luz. Você não agradece a companhia de luz. Você só nota a existência dela quando a luz acaba. E quando a luz acaba, você apenas fica irritado. Eles estavam irritados hoje porque a utilidade deles tinha começado a responder.
Entrei na garagem do meu prédio. Meu prédio era moderno, limpo e maravilhosamente silencioso. Eu tinha comprado meu apartamento há 3 anos. Foi a primeira coisa que fiz inteiramente por mim mesma. Estacionei o carro e desliguei o motor. O silêncio voltou rapidamente. Peguei meu telefone, 7 chamadas perdidas, 4 mensagens de texto. Lucas: você está sendo ridícula. Volte aqui. Léo: a mamãe está chorando. Parabéns, hein? Mamãe: atenda o telefone, Letícia. Papai: nenhuma mensagem. Encarei a tela. A mamãe está chorando. Era uma armadilha. Era uma isca. Normalmente, aquela mensagem seria o suficiente para me fazer dar meia volta com o carro. Eu teria corrido de volta, cheia de desculpas, pronta para consertar tudo. Teria prometido ser melhor. Mas hoje, olhei para aquelas palavras e não senti absolutamente nada. Saí do carro e caminhei até o elevador. Quando entrei no meu apartamento, o ar tinha cheiro de baunilha e roupa limpa. Era o meu espaço. Ninguém aqui me dizia que eu era demais. Ninguém aqui me dizia para parar de depender deles. Tranquei a porta, girei a chave, um clique satisfatório. Fui ao banheiro e acendi as luzes fortes do espelho. Olhei para mim mesma. Parecia exausta. Minha pele estava pálida. Meu batom vermelho ainda estava perfeitamente aplicado. Meu cabelo ainda estava arrumado. Olhei nos meus próprios olhos. Estava procurando a garotinha ferida. Estava procurando a vítima. Mas não vi uma vítima. Vi uma mulher que tinha sido enganada. Era exatamente isso. Um golpe longo. Por mais de uma década, eu estive pagando por um sistema que nunca foi projetado para me dar retorno. Eu estava investindo em uma família que já tinha me descartado como prejuízo. Inclinei-me mais perto do espelho. Você não os perdeu. Sussurrei para o meu reflexo. Você nunca os teve. Essa era a clareza. Eu estive lutando tanto para estar no círculo íntimo deles. Achei que se pagasse apenas mais uma viagem, finalmente estaria no círculo. Mas o círculo estava sempre fechado. Eram mamãe, papai, Lucas e Léo. Eles eram uma unidade. Eu era apenas um satélite orbitando ao redor deles, queimando meu próprio combustível para mantê-los aquecidos. Eu não era uma filha, eu era uma patrocinadora. E o patrocínio tinha acabado oficialmente. Lavei o rosto, removendo a maquiagem. Tirei o vestido caro que tinha comprado especificamente para aquele jantar, porque mamãe gostava que eu estivesse apresentável. Vesti uma calça de moletom e uma camiseta velha. Fui para a cozinha e me servi de um copo de água. Água gelada e limpa. Meu telefone vibrou novamente no balcão. Peguei-o. Fui nas configurações. Não perturbe. Depois fui mais fundo. Abri meus contatos. Helena, bloquear este número. Lucas, bloquear este número. Leonardo, bloquear este número. Parei quando cheguei ao nome do meu pai. Meu polegar pairou sobre a tela. Ele não tinha dito nada cruel. Não tinha me atacado. Mas ele também não tinha me ajudado. Ele tinha assistido enquanto eles me despedaçavam, enquanto passava manteiga no pão, calmamente. O silêncio dele era o seu consentimento. Apertei o botão. Ricardo, bloquear este número. Coloquei o telefone no balcão. A sala estava tão silenciosa. Era um silêncio lindo. Não era solitário. Era pacífico. Caminhei até a minha sala. Meu laptop estava na mesa de centro. Olhei para ele. Eles me disseram para ser independente. Me disseram para parar de depender deles. Tudo bem, eu disse para a sala vazia. Vamos ver o quão independentes todos vocês são. Sentei-me no sofá e abri o computador. A tela lançou um brilho azul na sala escura. Era hora de oficializar as coisas. Eu sempre fui meticulosamente organizada. Você tem que ser quando está gerenciando sua própria vida e a de outros 4. Eu tinha uma planilha mestra. Eu a chamava de apoio familiar, mas na minha cabeça eu pensava nela como o fundo de manutenção da paz. Abri o arquivo. Era uma lista longa, linhas e colunas de pagamentos automáticos, transferências recorrentes e números de cartões de crédito salvos. Era um mapa detalhado da minha própria exploração. Estalei os dedos.
Uma precisão fria e cirúrgica estava assumindo o controle. Eu não estava fazendo isso por raiva. Não estava quebrando pratos. Isso era negócios. Eles queriam renegociar os termos do nosso acordo? Ótimo. Eu estava encerrando o contrato. Item 1. As contas da casa dos meus pais. Anos atrás, mamãe reclamou que as contas de luz e água estavam pesando no orçamento do mercado. Então eu coloquei as contas de gás, luz e água no meu nome. Configurei o débito automático na minha conta corrente todo mês. Entrei no site da companhia de energia. Titular da conta, Letícia. Endereço do serviço, Rua das Palmeiras, 115. A casa dos meus pais. Cliquei em encerrar serviço. Uma mensagem de aviso apareceu. Tem certeza de que deseja desconectar o serviço neste endereço? Eu não queria cortar a luz deles no meio da noite. Isso seria apenas crueldade. Eu não era cruel. Selecionei uma opção diferente. Transferência de titularidade. Digitei o e-mail do meu pai. Motivo da transferência. Não sou mais residente. Data de vigência. Amanhã. Apertei em enviar. Amanhã de manhã, papai receberia um e-mail informando que precisava cadastrar um cartão ou a luz seria cortada em 48 horas. O próximo foi o combo de internet e TV a cabo. O pacote premium, claro, porque o Lucas gostava de assistir aos canais de esportes quando os visitava e a mamãe amava os canais de filmes. R$ 450 por mês. Fiz o login. Cancelar a assinatura. Um aviso apareceu. Tem certeza? Podemos oferecer um desconto? Não, obrigada. Clique. Feito. Aquela aba ficou preta. Item 2. Lucas. Abri o aplicativo do meu banco. Todo mês, no dia 1º, uma transferência agendada de R$ 1.500 ia para o Lucas. Estava rotulada como ajuda no aluguel. Ele me disse há 2 anos que estava entre projetos e só precisava de um empurrãozinho temporário. Ele tinha um bom emprego agora, mas nunca me disse para parar as transferências. E eu nunca parei porque não queria vê-lo passar dificuldade. Ele me disse hoje que eu era manipuladora. Disse que meu dinheiro era de baixo nível. Encontrei a transferência recorrente. Excluir. Depois, o seguro do carro. Ele estava na minha apólice. Era mais barato assim, eu tinha dito a ele. Só me pague de volta quando puder. Ele nunca pagou. Nenhuma vez. Entrei no portal da seguradora. Condutor, Lucas. Veículo, SUV 2021. Remover condutor. Remover veículo. Minha fatura caiu instantaneamente R$ 280 por mês. Sorri. Um sorriso pequeno e contido. Item 3. Leonardo, meu irmão caçula. Aquele que sorriu com sarcasmo para mim enquanto comia a comida que eu paguei. Naveguei até o portal de pagamentos da universidade. Eu estava listada como a pagadora autorizada. Eu cobria a diferença da mensalidade, a parte que o financiamento estudantil dele não cobria. Mas eu também carregava o cartão de alimentação dele no campus. Era o dinheiro que ele usava para café, livros e lanches, tarde da noite. Verifiquei o saldo. Eu tinha acabado de colocar R$ 800 na semana passada para as provas finais. Eu não podia pegar aquele dinheiro de volta. Já estava lá, mas eu podia parar o próximo depósito. Removi meu cartão de crédito do arquivo. Deletei meu perfil de pagadora. Então, lembrei do celular dele. Todos eles estavam no meu plano familiar, que é apropriado. Eu pagava o plano familiar, mas não fazia parte da família. Entrei no site da operadora. Titular da conta, Letícia. Linhas, 4. Selecionei 3 delas, Helena, Ricardo, Leonardo. Lucas, felizmente, tinha seu próprio plano. Cliquei em suspender serviço. Não, isso era agressivo demais. E se houvesse uma emergência? Eles precisavam dos telefones. Em vez disso, cliquei em transferência de responsabilidade de cobrança. Liberei os números deles. Cada um receberia uma mensagem de texto notificando que tinham 72 horas para assumir a titularidade de suas próprias linhas, ou o serviço seria desconectado. Eles queriam independência. Estavam conseguindo. Item 4. Os cartões de crédito. Este era o principal.
Mamãe tinha um cartão de crédito que estava no meu nome. Eu tinha dado a ela um cartão adicional para emergências. Emergência tinha se tornado rapidamente compras de Natal. Emergência virou mercado porque ela não estava a fim de ir ao banco. Emergência virou jantares fora com as amigas dela. Puxei a fatura. Loja de departamentos, R$ 345,50. Adega, R$ 185. Posto de gasolina, R$ 160. Encarei o gasto da adega. Aquele era o vinho que ela bebeu hoje. O vinho que ela bebeu enquanto me dizia que eu era um fardo. Cliquei na imagem do cartão. Comunicar perda ou roubo? Não. Bloqueio temporário? Não. Cancelar cartão adicional. Motivo: usuário não mais autorizado. Confirmar. A imagem digital do cartão de crédito ficou cinza. Recostei-me no sofá. Minha mesa de centro estava banhada pela luz azul da tela do laptop. Eu tinha acabado de cortar aproximadamente R$ 8.000 por mês em apoio financeiro. Meu coração batia calmamente. Verifiquei meu pulso. Normal. Eu não estava em pânico. Eu me sentia poderosa. Por anos, acreditei que meu valor vinha do que eu podia prover. Achei que, se algum dia parasse de pagar, eu simplesmente desapareceria. Achei que deixaria de existir para eles. Mas hoje, percebi que eu estava perfeitamente bem em desaparecer. Fechei as abas do banco. Tinha mais uma coisa para verificar. Peguei a pasta de arquivos físicos que guardava debaixo da minha mesa. Puxei uma pasta parda com a etiqueta Sítio, o sítio da família. Era uma propriedade linda na serra, cercada por árvores e com uma vista incrível. Meu avô tinha construído a casa principal. Quando ele faleceu, deixou para o meu pai. Mas papai não conseguia pagar o IPTU ou a manutenção. O telhado estava vazando. A fundação estava rachando. 5 anos atrás, eles estavam prestes a vender. Eu não podia deixar isso acontecer. Tínhamos tantas memórias lá, ou pelo menos eu achava que tínhamos. Então eu intervi, paguei pelas reformas, paguei os impostos atrasados, paguei o advogado para regularizar a escritura. Papai ficou tão grato. Você salvou o legado da família, Letícia, ele tinha dito. Abri a escritura, analisei a linguagem jurídica, lembrei da conversa com minha advogada, Clara. Ela era implacável, não confiava na minha família. Letícia, ela tinha dito, você está colocando muito dinheiro em uma propriedade que não é legalmente sua. Precisamos proteger você. Eles são meus pais, eu argumentei. Eles não vão me passar para trás. As pessoas mudam quando o dinheiro entra no meio, Clara alertou. Vou adicionar uma cláusula de reversão, uma cláusula de gatilho, só por precaução. Eu não olhava para o documento há anos. Encontrei o parágrafo na página 4. No caso de o outorgante Ricardo, ou seus agentes negarem a outorgada, Letícia, acesso razoável, ou tentarem onerar financeiramente a propriedade sem o consentimento da outorgada, ou se a outorgada assumir total responsabilidade financeira por um período superior a 24 meses. Li novamente. A titularidade reverterá automaticamente para a mina outorgada. Eu estava pagando os impostos há 5 anos seguidos. Paguei o seguro, paguei toda a manutenção. Tecnicamente, o sítio já era meu. Eu só nunca tinha entrado com a papelada para oficializar porque não queria envergonhar meu pai. Mas hoje, eles me disseram para parar de depender deles. Olhei para a cláusula. Estava piscando como um letreiro de neon. Se eles tentassem lutar comigo por isso, se tentassem alegar que eu estava roubando o sítio, eles perderiam. Tirei uma foto da página com meu celular. Eu não ia puxar o gatilho ainda. Eu esperaria. Deixaria que eles descobrissem qual era o custo real de vida. Fechei o laptop. Estava feito. O silêncio no meu apartamento parecia profundo e denso, mas não estava vazio. Estava cheio de possibilidades. Caminhei até a janela e olhei para as luzes da cidade brilhando. Vocês queriam que eu fosse embora, sussurrei. Então eu fui. Fui para o meu quarto e me deitei. Os lençóis estavam frescos e macios.
Pela primeira vez em 10 anos, não me preocupei se a mamãe tinha dinheiro suficiente para a conta de luz. Não me preocupei se o Lucas ia conseguir pagar o aluguel. Fechei os olhos. Eles estavam prestes a acordar para uma realidade nova, muito fria e muito cara. E eu ia dormir como um bebê. Os dias entre o Natal e o Ano Novo costumam ser um borrão. Para a maioria das pessoas, é um tempo de sobras de comida e manhãs preguiçosas. Para mim, normalmente era a semana mais movimentada do ano. Era quando eu sentava e equilibrava as contas da família para o ano seguinte. Projetava as despesas do Lucas, verificava se a pensão do papai tinha tido algum reajuste. Garantia que o IPTU estava agendado para pagamento. Este ano, não fiz nada. Fui trabalhar. Sentei no meu escritório, bebi meu café, fiz meu trabalho. Estava tudo quieto. Meu telefone ainda estava no modo não perturbe para eles. Eu conseguia ver as notificações se acumulando ao fundo, chamadas perdidas, mensagens de voz, textos, mas não as abri. Eu me sentia como um fantasma na minha própria vida, mas era um fantasma em paz. No dia 28 de dezembro, liguei para minha advogada, Clara. Clara era uma mulher astuta, com cabelos curtos e grisalhos e uma mente afiada. Ela tinha cuidado da transferência da escritura do sítio 5 anos atrás. Letícia, ela disse quando atendeu. Não esperava ouvir de você durante as festas. Está tudo bem? Preciso que você pegue o arquivo do sítio, eu disse. Houve uma pausa. Ouvi o som suave de um teclado sendo digitado. Já estou com ele aqui, ela disse. O que está acontecendo? Parei de pagar por tudo, eu disse. Meus pais, eles me disseram para parar de depender deles, então eu os cortei. Clara soltou um assobio baixo. Bom para você, já estava na hora. Preciso saber sobre a cláusula de gatilho, eu disse. Me lembre exatamente como ela funciona. Certo, Clara disse, sua voz mudando para o modo profissional. Quando você pagou os impostos atrasados e os custos da reforma, estruturamos a escritura para que seus pais mantivessem o título apenas nominalmente, para manter as aparências. No entanto, como você assumiu toda a responsabilidade financeira, adicionamos aquela cláusula de reversão. Leia para mim, eu pedi. Ela afirma que se o outorgante, seus pais, tentar vender, hipotecar ou restringir seu acesso à propriedade, ou se eles entrarem com qualquer ação legal alegando propriedade exclusiva, o título reverte automaticamente para você. Efetivamente, eles estão mantendo a propriedade em confiança para você. Se eles quebrarem essa confiança, perdem o título. E se eles tentarem me expulsar? Perguntei. Isso conta como restrição de acesso, Clara confirmou. Ativa a cláusula. A escritura se transfere para você imediatamente. Recostei-me na cadeira do escritório e olhei para o horizonte da cidade. O sítio era a única coisa que eu realmente me importava. A casa na cidade era apenas um prédio, mas o sítio, aquele era o meu refúgio. Era o único lugar onde eu podia sentar no deck e fingir que tinha uma família normal. Eu conhecia minha mãe, sabia como a mente dela funcionava. Quando percebesse que os cartões foram cancelados, ficaria brava. Quando percebesse que as contas de luz estavam atrasadas, ficaria furiosa. Mas ela precisaria de uma vitória, precisaria me ferir de volta, precisaria tirar algo de mim para provar que ainda era a matriarca. E a única coisa que ela poderia tirar era o sítio. Prepare a papelada, Clara, eu disse. Você acha que eles vão tentar algo? Eu sei que vão, respondi. Mamãe não aguenta perder o controle. Ela vai tentar me proibir de entrar na propriedade, vai tentar trocar as fechaduras. Se ela fizer isso, Clara disse, ela legalmente te entrega as chaves. Exatamente, eu disse. Você tem certeza de que quer fazer isso, Letícia? Clara perguntou, sua voz suavizando. Esta é a opção nuclear. Uma vez que você tomar a propriedade, não tem volta. Pensei no jantar de família. Pensei na frieza nos olhos deles. Pensei nos anos sendo um caixa eletrônico com pulso. Eu não apertei o botão, Clara, eu disse.
Eles apertaram. Eu só estou observando as consequências. Tudo bem, ela disse. Vou deixar o registro pronto. Só precisamos da prova da ação deles. Você vai ter, eu disse. Apenas espere. Desliguei o telefone, abri uma pasta na minha mesa e olhei para uma foto do sítio. Era uma casa clássica com janelas enormes voltadas para as montanhas. Eu paguei por aquelas janelas. Paguei pelo deck. Paguei pelo aquecimento. Eles achavam que eu era fraca. Achavam que eu voltaria rastejando, implorando para pagar as contas deles novamente, apenas por uma migalha de aprovação. Estavam prestes a descobrir que eu não era apenas um talão de cheques. Eu era a dona. Fechei a pasta. Uma estranha sensação de calma se instalou sobre mim. A armadilha ela estava armada. Agora, eu só tinha que esperar que eles entrassem direto nela. Tudo começou em 30 de dezembro. Eu estava em casa lendo um livro. O silêncio dos últimos dias foi quebrado pelo meu telefone tocando. Não era um toque normal. Era o toque especial que eu tinha configurado apenas para emergências. Era o Leonardo. Encarei a tela. Eu sabia exatamente onde ele estava. Ele sempre levava os amigos para o sítio no Réveillon. Ele amava fazer o papel de filhinho de papai rico, dando festas luxuosas na propriedade da família. Ele não sabia que eu tinha cancelado a entrega automática de gás para o aquecimento e para o fogão. Atendi o telefone. Alô? Que diabos você fez? Léo gritou. A voz dele estava alta e em pânico. Eu conseguia ouvir o vento uivando ao fundo. Oi, Léo, eu disse calmamente. Está congelando aqui, ele berrou. Chegamos no sítio e está um gelo lá dentro. O aquecedor não liga. Verifiquei o botijão de gás e está vazio. Isso parece desconfortável, eu disse. Desconfortável. Está um gelo. Tenho 5 amigos aqui. Estamos morrendo de frio. Liguei para a distribuidora de gás e eles disseram que a conta foi suspensa a pedido da pagadora. Foi você que fez isso? Sim, fui eu, respondi. Por quê? Ele gritou. Você ficou louca. Mamãe me disse para parar de depender da família, eu disse. E ela me disse que eu estava controlando vocês com dinheiro. Então, eu parei de pagar. Se você quer gás, pode ligar para eles e pagar com o seu cartão. Eu não tenho um cartão com limite para isso. Ele berrou. É caro para encher o tanque de gás do aquecimento central. Bem-vindo ao mundo real, eu disse. Adultos pagam pelo próprio conforto. Você está estragando a minha viagem, ele gritou. Está fazendo isso de propósito. Você é psicopata. Eu sou independente, eu disse. Não é isso que vocês queriam? Desliguei. Bloqueei o número dele novamente. 10 minutos depois, um ícone de mensagem de voz apareceu. Era do Ricardo, meu pai. Ouvi a mensagem. A voz dele parecia cansada, como sempre. Mas havia uma tensão agora, um tom de pânico. Letícia. É o papai. Olha, recebemos um aviso da companhia de luz na casa hoje. Dizem que vão cortar a luz amanhã se não pagarmos o saldo. E o Lucas disse que o seguro do carro dele foi cancelado. Ele foi parado em uma blitz e quase teve o carro apreendido. Isso é demais. Precisamos ser razoáveis. Me ligue de volta. Por favor, sua mãe está... Bem, apenas ligue. Razoável. Essa era a palavra favorita dele. Razoável significava Letícia paga por tudo e fica de boca fechada. Razoável significava não chateie sua mãe. Não retornei a ligação. O dia seguinte era véspera de Ano Novo. Cheguei do trabalho e encontrei um envelope de papel pardo colado na porta do meu apartamento. Era grosso e parecia oficial. Tirei o envelope da porta e entrei. Minhas mãos tremiam levemente. Era isso. Era o momento que Clara tinha avisado. Sentei na mesa da cozinha e rasguei o envelope. Não era uma carta dos meus pais. Era uma carta de um advogado de porta de cadeia da cidade deles. Li a carta de apresentação, referente a propriedade e acesso ao imóvel localizado na Estrada das Rosas, 88, o sítio. Prezada senhora Letícia, representamos Helena e Ricardo. Chegou ao nosso conhecimento que a senhora praticou atos de má-fé em relação às utilidades na propriedade da família.
Fica a senhora notificada de que, a partir desta data, seu acesso à referida propriedade está revogado. A senhora está proibida de entrar nas premissas. Além disso, meus clientes estão afirmando seus plenos direitos legais como únicos proprietários da escritura. Quaisquer itens pessoais que a senhora possa ter na propriedade serão encaixotados e devolvidos. Assinado, Dr. James Silveira. Encarei o papel. Mamãe realmente tinha feito isso. Ela estava tão furiosa por eu ter cortado o suprimento de dinheiro que decidiu me ferir da única maneira que sabia. Tentou tomar o sítio. Tentou me banir. Ela achou que aquela carta era uma espada. Achou que estava me cortando fora para sempre. Não percebeu que tinha acabado de assinar a própria derrota. Tinha acabado de ativar a cláusula. Se o outorgante negar à outorgada acesso razoável ou tentar alegar propriedade exclusiva, ela tinha feito as duas coisas, por escrito, em papel timbrado. Peguei meu telefone, tirei uma foto da carta, mandei para Clara. Eles enviaram, digitei. Gatilho ativado. Clara respondeu 1 minuto depois. Recebido. Entrando com o pedido de reversão de escritura agora. Amanhã de manhã, o cartório terá a propriedade registrada apenas no seu nome. Vou redigir a ordem de despejo. Coloquei o telefone na mesa, olhei para a carta novamente. Únicos proprietários. Mamãe estava tão cega pela necessidade de controle que esqueceu quem pagou o advogado 5 anos atrás. Esqueceu que eu leio cada contrato que assino. Esqueceu que fui eu quem protegeu os bens da família, inclusive dela mesma. O contra-ataque tinha terminado. A guerra tinha acabado. Eles tinham disparado o último tiro e ele tinha saído pela culatra de forma espetacular. Caminhei até a janela. Fogos de artifício começavam a iluminar o céu sobre a cidade, explosões de vermelho e dourado contra a tela escura. Feliz Ano Novo, sussurrei. Amanhã eles descobririam. Amanhã perceberiam que, ao tentar me expulsar, tinham acabado de se despejar. Era a hora do confronto final. Meu telefone vibrou no dia 2 de janeiro. Era uma mensagem do Ricardo. Precisamos conversar. Nos encontre na lanchonete do Ponto, 12h, amanhã. Não era um pedido, era uma convocação. Eles achavam que tinham a vantagem. Achavam que aquela carta do advogado deles tinha colocado o medo de Deus em mim. Provavelmente esperavam que eu aparecesse com um talão de cheques e um pedido de desculpas choroso, implorando para ser aceita de volta na família. Respondi com uma única palavra. Certo. Preparei-me para a reunião como se estivesse me preparando para uma aquisição hostil de uma empresa. Imprimi os e-mails, imprimi os extratos bancários, imprimi a confirmação da transferência da escritura que Clara me enviara naquela manhã. Coloquei tudo organizadamente em uma pasta preta impecável. Dirigi até a lanchonete. Era o mesmo lugar onde costumávamos ir comer pão na chapa nas manhãs de domingo quando eu era criança. Naquela época, eu achava que éramos felizes. Agora, eu sabia que estávamos apenas encenando. Entrei. O sino acima da porta tocou. Eles estavam sentados na mesa grande no fundo. Mamãe estava sentada no meio como uma rainha em seu trono. Estava usando seu casaco de pele, apesar do calor lá dentro. Parecia rígida de tanta autoimportância. Papai estava ao lado dela, com um aspecto exausto. Tinha olheiras profundas. Lucas estava lá, pálido, e batendo os dedos nervosamente na mesa. Léo estava lá também, com cara de poucos amigos. Ainda usava um casaco pesado e uma touca, como se não tomasse banho há 2 dias. Aproximei-me. Não sorri. Não disse oi. Apenas deslizei para o lado vazio da mesa à frente deles. Você está atrasada, mamãe disse. Eu não estava. Eram exatamente 12 horas. Estou aqui, eu disse. A garçonete veio com uma garrafa de café. Deseja alguma coisa, querida? Só água, eu disse. A garçonete saiu. O silêncio na mesa era denso. Tinha cheiro de gordura de fritura e uma tensão palpável. Bem, mamãe disse finalmente, cruzando as mãos sobre a mesa.
Um olhar presunçoso se instalou em seu rosto. Espero que esteja feliz, Letícia. Você causou muitos problemas. Eu não fiz nada, eu disse. Eu apenas parei de fazer as coisas. Você cortou o gás. Léo disparou. Tivemos que sair do sítio às 3 da manhã porque estava congelando. Meus amigos ficaram furiosos. Você me envergonhou. Você se envergonhou, Léo, eu disse calmamente. Você convidou pessoas para uma casa que não possui e que não tem condições de manter. Aquela casa é nossa. Mamãe sibilou, batendo com a mão na mesa. E é por isso que enviamos a carta. Acabamos com seus joguinhos. Você está proibida de entrar na propriedade. Se colocar os pés lá, chamaremos a polícia. Lucas falou. E o seguro, Letícia? Sério? Estou sem cobertura agora. Minhas taxas vão dobrar. Então você deveria ter pago sua própria conta, eu disse. Somos uma família, papai disse com a voz falhando. Nós nos ajudamos. Não, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele. Eu ajudo vocês. Vocês me usam. Há uma diferença. Já chega, mamãe disse. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma cópia da carta que tinham me enviado. Estamos tomando medidas legais. Estamos assumindo o controle total do sítio. Você não tem mais direitos lá. Olhei para a carta na mesa. Depois olhei para eles. Eles pareciam tão confiantes. Achavam que tinham me dado um cheque-mate. Peguei minha pasta preta. Abri-a lentamente. Vocês me disseram para parar de depender de vocês, eu disse. Então eu parei. Tornei-me completamente autossuficiente. Tirei um documento. Era a escritura, a nova escritura. Deslizei-a sobre a mesa bem em cima da carta do advogado deles. Leiam a seção destacada, eu disse. Mamãe pegou o papel, apertando os olhos para ler o texto jurídico. O que é isso? Ela exigiu. É a cláusula de reversão, eu disse. Vocês se lembram de 5 anos atrás? Quando eu paguei todos os impostos atrasados? Quando paguei pelo telhado novo, vocês assinaram uma transferência de escritura. Assinamos para que você pudesse resolver a burocracia, mamãe disse com desdém. Não significava nada. Significava tudo, eu disse. Estipulava que se vocês algum dia tentassem me negar acesso à propriedade, ou se algum dia alegassem propriedade exclusiva em um documento legal, o título revertia para mim. Mamãe parou de ler. O rosto dela ficou branco. A cor sumiu de suas bochechas como se tivessem tirado uma tampa. Vocês me enviaram uma carta jurídica alegando propriedade exclusiva, eu disse. E me proibiram de entrar nas premissas. Apontei para o papel na mão dela. Ao enviar aquela carta, vocês ativaram a cláusula. Às 9 horas desta manhã, o cartório atualizou a escritura. Inclinei-me para frente. O sítio é meu, legalmente, 100%. Não, Lucas sussurrou. Isso é impossível. Está feito, eu disse. Vocês perderam o sítio no momento em que tentaram tirá-lo de mim. Léo levantou-se abruptamente. Você roubou a nossa casa. Senta, Léo, eu disse. Minha voz era afiada como uma lâmina de barbear. Ele sentou, atordoado pelo silêncio. Eu não roubei nada, eu disse. Eu paguei por ele. Paguei por cada prego, cada tijolo. Paguei pelo gás que vocês usaram para se aquecer enquanto riam de mim. E agora tenho o pedaço de papel que prova isso. Papai colocou a cabeça entre as mãos. Letícia, por favor, aquele sítio. É o legado da família. Era, eu disse. Mas vocês não protegeram o legado. Vocês o deixaram apodrecer. Eu o salvei. E então vocês tentaram me expulsar de lá. Mamãe apenas encarava o papel, as mãos tremendo. Ela soltou a escritura sobre a mesa. Você planejou isso, ela sussurrou. Sua bruxinha ingrata. Você planejou tudo isso. Eu não planejei nada, eu disse. Eu queria ser parte desta família. Queria ser amada. Eu teria continuado pagando por aquele sítio para sempre se vocês tivessem me tratado com um mínimo de respeito. Olhei para eles. Estavam quebrados. A arrogância tinha sumido. Mas vocês não conseguiram fazer isso, eu disse. Tiveram que forçar a barra. Tiveram que me dizer que eu era o fardo. Tiveram que tentar me ferir. Podemos consertar isso. Lucas disse rapidamente, sua voz carregada de desespero.
Letícia, olha, podemos chegar a um acordo. Talvez possamos te pagar um aluguel. Eu ri. Foi um som seco e sem humor. Aluguel? Perguntei. Lucas, você não consegue nem pagar o seguro do seu próprio carro. Como vai pagar o valor de mercado de um sítio de luxo na serra? Ele olhou para o próprio colo. O confronto acabou, eu disse. Eu venci. Fechei minha pasta. O silêncio retornou, mas desta vez era diferente. Era o silêncio pesado e final de uma realidade desmoronando. A garçonete voltou. Ela sentiu o clima e não ofereceu mais café. Apenas colocou a conta no meio da mesa. Mamãe olhou para a tua conta. Depois olhou para o papai. Depois olhou para o Lucas. Nenhum deles se mexeu. Era um reflexo. Por 20 anos, sempre que uma conta chegava à mesa, todos eles congelavam e esperavam que a Letícia a pegasse. Era pura memória muscular. Eu os observei. Observei a hesitação. Mamãe pigarreou. Olhou para mim com os olhos suplicantes agora. O orgulho tinha ido embora, substituído por uma necessidade patética e crua. Letícia, ela disse suavemente. Devo ter deixado minha carteira no carro. Lucas? Perguntei, virando-me para ele. Eu estou meio apertado até o dia do pagamento, ele murmurou. Pai? Papai remexeu nos bolsos. Tirou uma nota de R$5 amassada. A conta do café da manhã era de R$40. Eu não pensei... Ele gaguejou. Eles ainda estavam fazendo aquilo. Mesmo agora. Mesmo depois de eu ter tomado o sítio. Mesmo depois de eu ter dito que tinha acabado. Eles ainda esperavam que eu pagasse. Abri minha bolsa. Vi o alívio lavar o rosto deles. Eles relaxaram, pensando. Tudo bem, ela ainda é a Letícia. Ela ainda é o banco. Podemos trazê-la de volta. Tirei minha carteira, abri o compartimento de notas, passei pelos cartões de crédito, passei pelo maço de notas de 20. Tirei uma única nota de R$2, nova e nítida. Coloquei a nota no centro da mesa, bem em cima da escritura. Isso é pela minha água, eu disse. Todos eles encararam a nota de R$2. O que é isso? Mamãe perguntou, a voz tremendo. Isso é tudo o que resta, eu disse. Esse é o último dinheiro que vocês receberão de mim. Letícia, não seja infantil, mamãe disse, a voz subindo de tom com o pânico. Pague a conta. Podemos conversar sobre isso. Não, eu disse. Acabamos de conversar. Levantei-me e alisei minha saia. Todo o resto, meu tempo, meu amor, meu futuro, minhas economias, eu já dei tudo para vocês. Vocês gastaram tudo. Olhei para o Lucas. Arrume um segundo emprego. Olhei para o Léo. Peça uma bolsa de estudos ou financiamento. Olhei para o papai. Venda aquele barco que você nunca usa. Então olhei para minha mãe. Os olhos dela vacilaram. Vi medo. Um medo profundo e genuíno. Ela percebeu que a rede de segurança tinha sumido. Percebeu que estava em queda livre e ninguém ia segurá-la. Letícia, espera, ela sussurrou. Estendeu a mão para segurar meu pulso. Dei um passo para trás. A mão dela agarrou o ar vazio. Não, mãe, eu disse. Minha voz estava firme. Era a voz de uma mulher que finalmente entendia o próprio valor. Desta vez, eu disse, vocês é que dependem. Dependam uns dos outros. Dependam de vocês mesmos. Você não pode simplesmente nos deixar assim, ela gritou. As pessoas na lanchonete se viraram para olhar. Eu não estou deixando vocês, eu disse. Estou libertando vocês. Vocês não queriam independência? Agora vocês têm. Dei as costas para eles. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Cada instinto no meu corpo gritava para eu me virar, para consertar as coisas, para pagar os R$40, para fazer a cena parar. Mas continuei andando. Passei pelo balcão. Passei pelo sino. Ding. Saí para o estacionamento. O sol estava brilhando. Era um dia de inverno frio e claro. Entrei no meu carro. Não olhei para trás, para a janela da lanchonete. Eu sabia que eles estavam me observando. Sabia que estavam em pânico. Mas aquele pânico não era mais meu para carregar.
Coloquei o carro em marcha e saí para a estrada. Eu me sentia mais leve que o ar. Uma semana depois, eu estava no deck do sítio. Estava quieto. O único som era o vento sussurrando entre os pinheiros e o farfalhar das folhas secas. Minha advogada, Clara, tinha confirmado tudo na terça-feira. A escritura foi registrada. A notificação de despejo foi entregue na casa dos meus pais, notificando-os formalmente de que seus pertences pessoais foram levados para um depósito e as fechaduras foram trocadas. Eu mesma troquei as fechaduras. Instalei uma fechadura eletrônica com um código que só eu sabia. Respirei o ar frio. Não doía. Parecia fresco. Parecia possibilidade. Verifiquei meu telefone. Havia um e-mail do meu pai. Assunto: novidades. Abri. Era curto. Letícia, estamos vendendo o segundo carro. O Lucas vai voltar a morar com a gente por um tempo para ajudar com as despesas. O Léo conseguiu um emprego na livraria do campus. Está sendo difícil. Sua mãe está com muita raiva, mas estamos nos virando. Espero que você esteja bem. Papai. Não respondi. Não precisava. Eu estava feliz que eles estavam se virando. Eram adultos capazes. Tinham apenas ficado preguiçosos porque eu facilitava tudo para eles. Ao tirar a muleta, eu os forcei a aprender a andar sozinhos. Não era um final feliz para eles. Era um ajuste difícil, mas era necessário. Coloquei o telefone no bolso. Olhei para as montanhas. O sol estava se pondo, pintando o céu de tons de rosa e roxo. Por tanto tempo, achei que família significava sacrifício. Achei que significava se queimar para manter os outros aquecidos. Eu estava errada. Uma família deve ser um círculo de apoio, não uma pirâmide com uma pessoa segurando todo o resto. Eu estava sozinha no sítio. Não tinha marido ou filhos ainda. Não tinha meus pais ou irmãos me ligando, mas não me sentia solitária. Sentia uma profunda sensação de paz. Caminhei até a beira do deck e apertei meu casaco contra o corpo. Eu não os abandonei. Sussurrei para as árvores. As palavras pairaram no ar, verdadeiras e claras. Eu parei de abandonar a mim mesma. Voltei para dentro da casa, meu sítio. As luzes estavam acesas. Parecia quente e convidativo. Entrei, fechei a porta e senti o calor. O fogo estalava na lareira. Eu mesma o tinha acendido. Sentei na poltrona, peguei meu livro e pela primeira vez na vida eu simplesmente relaxei. O silêncio não estava vazio, estava cheio de liberdade. Fim da história.